15 de agosto de 2014. Domingo tem Choque Rei. Palmeiras terá o retorno de Valdívia e Cristaldo deve ficar no banco de reservas. Presidente do São Paulo diz que paciência com o time está no limite. Muricy aceita a crítica e quer reação dentro de campo. Polícia Militar se reúne e planeja a segurança do clássico de domingo entre Palmeiras e São Paulo no Pacaembu. Partida marcará o reencontro de Allan Kardec com o ex-clube. Conversamos com 3 jogadores que também já pularam o muro para defender o rival. Robinho marca um, dá passe para outro e Santos avança às oitavas na Copa do Brasil. E ainda, Luis Soares faz o primeiro treino com os colegas de Barcelona. E as notícias do Corinthians, que enfrenta o Bahia neste final de semana. O Gazeta Esportiva está imperdível. Voltamos já! Olá, ótima noite de sexta-feira para você. O final de semana promete grandes emoções. Domingão tem Palmeiras e São Paulo no Pacaembu. De um lado, o Verdão tenta acabar com o jejum de 8 jogos sem vitórias no Brasileirão. 8 jogos sem vitórias. Do outro, São Paulo, que deu um verdadeiro vexame nessa semana ao ser eliminado pelo Bragantino na Copa do Brasil. O duelo também deve marcar o retorno de Valdívia, que acabou não acertando com o futebol árabe, além do primeiro confronto do atacante Allan Kardec, que depois de uma polêmica negociação, deixou a Alviverde para jogar no tricolor. Pulou o muro, né? O Gazeta Esportiva vai mostrar agora para você uma reportagem especial com craques que fizeram história e tiveram importantes passagens vestindo a camisa dos 2 clubes. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Palmeiras e São Paulo protagonizaram ao longo da história grandes momentos do futebol. Rivais dentro de campo sempre mexem com quem está nas arquibancadas. Um sentimento que está no coração de cada um, principalmente quando falamos de ídolos. Grandes jogadores que marcaram época com uma camisa, mas que o destino quis que mudassem de lado. Evair conquistou muitos títulos com a camisa do Verdão e acabou indo parar no tricolor. Na época, buscava um reconhecimento profissional maior. Na minha cabeça existia uma rivalidade, mas não era tão grande como a rivalidade contra o Corinthians. Mas existia sim uma rivalidade, talvez uma rivalidade maior para a parte do São Paulino com o palmeirense. Mas a gente sabe que é uma alegria muito grande poder também ter jogado no São Paulo, mas um dia poder voltar ao Palmeiras e ter esse respeito que tenho até hoje com o torcedor do Palmeiras, para mim é uma honra. Mudança traumática foi a que o ex-goleiro Zete viveu. Queria um espaço maior, apenas jogar. Após uma contusão no Palmeiras, acabou se transferindo para o rival, com muita gente pegando no pé. Não, pegava, com certeza. No período, os mais jovens não entendiam essa situação, essa troca. Eu era um profissional, eu precisava sobreviver, eu precisava trabalhar. Eu fiquei 7 anos no Palmeiras e no São Paulo, quando apareceu a oportunidade, todo mundo queria jogar no São Paulo, né? Porque o São Paulo sempre chegava numa final, né? E eu não deixava de ter esse sonho, né, para realizar. Mas é difícil você convencer o torcedor, né, a paixão. E eu não estava trabalhando com a paixão, eu estava trabalhando com o sonho, né? Sonho? Quem acabou vivendo foi o zagueiro Lúcio. No caso dele, se tornou um pesadelo. Hoje veste a camisa do Palmeiras, mas retornou da Europa depois de um convite do São Paulo. Deixou o tricolor depois de alguns desentendimentos com a diretoria. Não me adaptei, não agradei a alguns que até hoje eu não sei quem, mas isso para mim já é passado, não importa. Sou um cara muito tranquilo, muito sincero, gosto de viver o presente. O meu presente hoje é Palmeiras.
lutar e fazer o melhor pelo meu time. O último que trocou de rival foi o atacante Allan Kardec. O jogador era praticamente um novo ídolo da torcida do Palmeiras, mas não entrou em um acordo na hora de renovar o contrato com a diretoria alviverde. Resultado, se mudou para o São Paulo. Vai ser estranho, né, para o torcedor do Palmeiras, mas vai se acostumar. Pela situação que aconteceu, pela maneira que foi, eu acredito que o palmeirense daqui a um tempo vai entender o que se passou com ele e vai saber respeitá-lo também, porque não deixou, enquanto estava vestindo a camisa do Palmeiras, ele não deixou de honrá-la. Então isso o palmeirense um dia vai saber entender. Eu tenho uma tese, é o seguinte: o ídolo no clube, ele se transforma para a torcida se ganhar títulos. Não adianta você ficar 10 anos num clube e não ganhar nada. Você não é um ídolo, você é um passageiro ali, é bom jogador, mas eu acho que o que transforma o atleta em 3 meses é você buscar um título de expressão. Um clássico como Palmeiras e São Paulo deve gerar alguns protestos de torcedores. Vai ter musiquinha, vai ter alguma coisa que fique nisso, né? Eu acho que é mais... É gostoso isso. Às vezes o jogador assimila esse xingamento, essa atitude pelo lado positivo, né? De você ficar mais atento, mais ligado e querer provar que não é nada daquilo e jogar bem, né? Eu acho que pode acontecer isso dos dois lados, né? Isso é bom pro futebol. Uma vitória será fantástica para qualquer equipe, tanto para o São Paulo, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, quanto para o Palmeiras, que não vence há 8 rodadas no Brasileirão. Domingo, esse duelo tem tudo para ser inesquecível, sempre à altura de um verdadeiro choque-rei. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, me atrai muito esse tipo de situação, quando um ex-jogador, né, um jogador sai de um clube, se torna ex-jogador daquele clube e depois vai para o primeiro confronto defendendo o rival. Eu acho que é um grande aperitivo para o clássico do final de semana e num passado não tão distante assim, né, Flávio? A gente tinha muito esse tipo de situação e isso promovia o espetáculo. É claro que está todo mundo querendo ver o Kardec em campo contra o Palmeiras. Né? A própria torcida do Palmeiras, né, que lamenta isso, mas quer que o Kardec vá a campo e acabe perdendo, para tirar uma onda em cima dele. Então, acho muito interessante, é mais um ingrediente para este grande clássico que está cercado aí de uma pressão de ambos os lados. Daqui a pouco a gente vai falar muito de Palmeiras e também de São Paulo, mais especificamente do que as equipes podem produzir dentro de campo. Então, é um clássico que ganha, além já de todos os ingredientes naturais, pela história de São Paulo e pela história de Palmeiras, pelo momento dos dois clubes, ganha esse atrativo a participação do Kardec. A torcida do Palmeiras, obviamente, sente que o Kardec faz muita falta e a torcida do São Paulo já tem se acostumado com a boa fase do Kardec. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais a respeito desse grande clássico que, repito, quem perder, o bicho vai pegar. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A gente estava vendo lá o Gareca. O Gareca viveu isso lá na Argentina. Ele saiu do Boca para o River. E, nossa senhora, foi um inferno, né? Então, foi chamado de traíra, essa coisa toda que a gente já sabe. Mas o cara é profissional, o cara tem que jogar, tem que cuidar, defender o melhor dele, é o caso do Allan Kardec agora. Então, vai ser uma atração, realmente vai ser diferente vê-lo jogar. O Palmeiras segue a vida dele, o Kardec segue a vida dele. Normal, a gente viu tanta gente boa aí, né? Tanto jogador importante que jogou dos dois lados, não tem o menor problema. É profissional e eu respeito plenamente que cada um tenha a sua melhor condição profissional, a busca melhor do seu trabalho naquele momento. Vai ser interessante ver o Kardec com a camisa do São Paulo no domingo. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: Garrafa, qual será o resultado do clássico entre Palmeiras e São Paulo? Você acha que vai dar Palmeiras, empate ou vitória do São Paulo? Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro, mas está um cheiro muito grande de empate. Acho que empata esse jogo. E aí, Flávio? Como sempre eu falo dos clássicos, em virtude da grande coragem, determinação, força dos jogadores brasileiros, se alguém fizer gol, eu já vou ficar satisfeito. A quem você acha que faria gol? Eu acho que ninguém vai fazer gol, mas se alguém fizer, eu já estou satisfeito. Já vai ser alguma coisa diferente, porque normalmente eles ficam com aquele medão, sabe? Então, se fugirem do medo, já vai ser ótimo, tanto faz.
Mas se fizer, que faça logo, para o outro poder reagir. Né? Se o Palmeiras perder, a casa vai cair, hein? Acho que não cai casa de nenhum dos dois perdendo. Acho que nem o Gareca corre risco, nem o Muricy. Posso estar enganado. Não, risco de demissão não. Risco de demissão nada, nenhum. Zero. Mas que a pressão vai se transformar em clima horroroso, vai. Claro. Já está no São Paulo, né? Em função da eliminação da Copa do Brasil. O Palmeiras não vence há 8 jogos no Brasileiro. Mas em compensação passou na Copa do Brasil. Então, sabe, é assim, mas ninguém está ameaçado de cair, não. Acho que não cai ninguém. Cabeças não rolarão. Cai entre nós. 0-0, tá? Aquilo que eles costumam fazer. Que joguem com coragem. Eu sempre peço isso. Que joguem com coragem, mas não é o que a gente tem visto nos últimos clássicos. Muito bem, resultado sai no final do programa de hoje. De olho na segurança e tentando evitar possíveis atos de vandalismo, a Polícia Militar realizou nesta sexta-feira uma reunião com integrantes das 2 torcidas. Domingo é dia de clássico. O Palmeiras recebe no Pacaembu São Paulo. Por isso, uma reunião com a participação de órgãos públicos e privados foi realizada. Todos envolvidos diretamente com o evento. Todos os jogos críticos, a Polícia Militar ela solicita a todos os órgãos de forma direta e indireta que participam do jogo, que participem dessa reunião justamente para a gente estar distribuindo parcela de responsabilidade para todos os órgãos. O confronto de torcidas que aconteceu na semana passada causa uma preocupação maior para vocês por ter sido recente? É claro que não são as mesmas torcidas, mas causa uma preocupação maior para a segurança pública? Todo clássico para a Polícia Militar é um evento de suma importância, um evento onde a gente tem um pouco mais de atenção, em se tratando de clássico de uma forma geral, seja Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, entendeu? Esse jogo especificamente, Palmeiras e São Paulo, a gente trata com realmente um olhar diferenciado, com alguns pontos críticos que nós sabemos que são cruciais para que o evento realmente saia a contente, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de confusão. Cerca de 260 policiais farão a segurança interna do Pacaembu durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo. E para tentar evitar confrontos longe do Paulo Machado de Carvalho, uma investigação em redes sociais está sendo feita. Nós temos os agentes nossos que trabalham no serviço velado, que monitoram muitos dos sites de relacionamento dos torcedores, para que realmente a gente possa ter qualquer tipo de informação quando eventualmente ocorra alguma reunião para confronto ou algo semelhante. As torcidas, como foi dito, todas serão escoltadas, ou grande parte das torcidas organizadas serão escoltadas até o estádio, justamente para que seja justamente evitado, como eu disse, um eventual confronto entre os torcedores. É muito triste, né? A polícia ter que fazer esse papel e tal. Está no código do torcedor. Palhaçada total, né? A parte da torcida uniformizada é briga. Eu espero que eles também cumpram a parte deles. Eu só espero desses caras briga, confusão, encrenca. Se não tiver isso, vai ser decepcionante. Porque é isso, para isso que eles servem, como no domingo, que eles brigaram. Aí depois, hoje, a ESPN até mostrou, né, Gafa? Um diálogo entre eles, falando pós-briga e tal. Pô, foi legal e tal. O que eu espero desses caras é briga, confusão. Eu só lamento que a polícia tem que fazer esse papel, né? Fingir que está tudo certo, que eles são bonzinhos, que eles são amiguinhos. A função de torcida uniformizada é arrumar terror e inferno em estádio. E provavelmente eles vão cumprir a parte deles. O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, reuniu a imprensa para falar da equipe que começa a causar uma certa preocupação pela eliminação na Copa do Brasil e pelo baixo rendimento nos últimos jogos. O possível interesse do Barcelona pelo lateral Douglas também foi esclarecido. Veja na reportagem no Garrafa. Kaká, Allan Kardec e Michel Bastos foram, por exemplo, os últimos reforços que a diretoria do São Paulo deu ao técnico Muricy Ramalho. O elenco para a temporada é um dos mais badalados do Brasil, mas os resultados não estão dentro do esperado. Nesse momento, o tricolor está fora do G4 no Campeonato Brasileiro e também acaba de ser eliminado da Copa do Brasil. Aliás, essa eliminação deixou o presidente são paulino muito decepcionado. Uma expectativa que não se realizou, portanto, eu estou triste. Não estou envergonhado, mas estou triste, porque, afinal de contas, tinha um elenco valioso dentro do campo. Estou decepcionado pela performance do time em campo, isso não tenha dúvida, porque tomar de 3 não é bom nem de um adversário, um grande time chamado de grande. Tomar de 3 do Bragantino foi mérito do Bragantino e demérito nosso, né? Sem dúvida nenhuma.
Explicar o mau momento da equipe é tarefa impossível para o presidente tricolor. Eu não sei responder. Eu não sei responder. Não sei. Ele deveria estar jogando mais, o time deveria estar produzindo melhor. Eu não tenho esse diagnóstico. Objetivamente, eu não tenho esse diagnóstico. Está faltando alguma coisa? Tá. O presidente Aidar não sabe explicar o motivo da má fase, mas faz questão de avisar que paciência tem limite. Minha paciência, segundo a minha terapeuta, está no fim. Está pertinho do fim. Ela me disse assim, ó, Carlos Miguel, você tem um pouquinho mais de paciência, né? Eu acho que mais 2 semanas o time entrosa. Então eu vou esperar essas 2 semanas para ver se a minha terapeuta tem razão ou não. Não se trata de desprestigiar o Muricy, absolutamente não. O Muricy é o treinador, será o treinador enquanto quiser e enquanto eu for presidente. Eu não mudei de posição. A longevidade do treinador ajuda a trazer o resultado. Em meio às explicações pelo péssimo momento do time, o presidente são paulino fez questão de esclarecer uma provável transferência de Douglas para o Barcelona da Espanha. A negociação do Douglas não está finalizada, não está concretizada, não existe proposta escrita, não existe um memorando de intenção, não existe um documento escrito, um fax, um e-mail, nada, não existe nada. O que existe são conversas. Conversas que se desenvolvem e que envolvem algumas outras partes. A Traffic tem 40%, nós temos 60%, tem um agente cuidando disso. A Traffic cuida em 2 sentidos, porque ela representa, não ela, pessoa jurídica, ele não pode, mas alguém, pessoa física, é o agente do atleta ligado à Traffic, a Traffic é a gestora da carreira dele. Então, você tem uma série de personagens, né, envolvidos nessa operação e só quando essa coisa arredondar é que nós vamos ter a notícia. Bom, tá aí, Flávio. Ontem o presidente abriu o coração lá no CT, na apresentação do Michel Bastos. Esse foi um resumo daquilo que ele nos passou. E o primeiro tópico, não está satisfeito. Obviamente, a torcida São Paulo não está satisfeita com o rendimento do clube, daquilo que foi investido, daquilo que foi colocado à disposição da comissão técnica, essa eliminação precoce e vexatória na Copa do Brasil, o São Paulo fora do G4 no Campeonato Brasileiro. E agora eu fico numa expectativa que se em 15 dias o São Paulo não melhorar, acaba a paciência do presidente e o que vai acontecer, né? Daqui 15 dias eu quero conversar com o presidente Aidar, torço para que não tenhamos essa conversa, que o São Paulo melhore. Mas se não melhorar, quero saber o que vai fazer o presidente com o final da paciência dele. Ontem perguntei, depois aí dessa provável e possível saída do Douglas para o Barcelona, o negócio está sendo tratado, mas ainda não foi consumado, se ele pretendia vender outros jogadores. Porque há uma informação de que o São Paulo, na reunião do Conselho, Flávio, o presidente abriu para os conselheiros o seguinte: o São Paulo tem uma dívida de 135 milhões. E a ideia, é uma informação que eu tenho, a ideia é que o São Paulo venda até 3 jogadores, e eu vou dar os nomes dos 3 jogadores que o São Paulo tem interesse em negociar, né? São 4 nessa lista, o Douglas foi o primeiro que acabou entrando, Luiz Fabiano, não será surpresa se surgir negociação com o mundo árabe ou até mesmo com o futebol dos Estados Unidos, futebol norte-americano, mesmo independentemente da situação e da janela. O Denilson, que era um jogador afastado do elenco, não vinha sendo aproveitado, entrou no time de uma forma meio repentina, também para entrar numa vitrine. O São Paulo gostaria de se desfazer dele, até o Lucas Evangelista. A ideia do São Paulo é fazer com essas 3 negociações 85 milhões de reais e sanear as dívidas. Então, o Luiz Fabiano, que tem muita gente falando que ele pode ser um problema futuramente, São Paulo se pintar uma proposta, e o presidente me disse na coletiva, ninguém é inegociável, nem o Kardec, né, para colocar os pingos nos is. Olha, o Lucas Evangelista, o Wagner Ribeiro disse no mês da semana passada que já não é mais ligado ao São Paulo. Se pegar, pega a Rebarbinha, que ele é do Desportivo Brasil. A verdade é que o São Paulo contratou mal, né? Foi muito em nome, e aí está se ferrando. Por exemplo, o Ganso é um morto, não dá pra fazer o quê com o Ganso? Não joga. Ele dá 2 ou 3 toquezinhos e fica naquela enganação. Só que a torcida é apaixonada pelo cara. A torcida ainda acha que existe meia de ligação, coisa que não existe mais no mundo. Não tem mercado em lugar nenhum e custa caro pra caramba, não se esforça, que é o tipo de jogador que só incomoda no elenco. Aí porque o Muricy não tira? É difícil, aí eu vi muita cornetagem, muita exceção. O Pato, outro que eu apostava muito, mas que já joguei completamente atuado, outro jogador que não serve para nada. O Kaká chegou aí para jogar 3, 4 meses, também não dá para contar.
Então é difícil, gente. Você tem um monte de nomes. Parece que você tem jogadores, você não tem. O próprio Luiz Fabiano, que já não consegue mais jogar do mesmo jeito. Então parece que você tem jogador, mas você não tem. Então esse é o grande problema do São Paulo. É difícil você montar um time com nomes, não jogadores. Complicado. No momento que precisou preservar jogadores, e foi no jogo contra o Bragantino, o time não correspondeu, né? Foi um time muito fraco, limitado, principalmente no sistema defensivo. Né? Então, veio de encontro ao que você está falando. Eu acho que os gansos da vida está na hora de se livrar. Mas para quem? Quem vai? A compra foi errada. E agora para se livrar é duro. Muito bem, o Santos venceu o Londrina e garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Destaque para o Robinho, que marcou um golaço, deu passe para o outro e comandou a equipe do Peixe. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. A chuva espantou o público na Vila, exceção a animada torcida do Londrina, que esgotou os ingressos do setor visitante. Para evitar a zebra do interior paranaense que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, a aposta era no camisa 7. Robinho era a esperança do Santos para quebrar a incômoda sequência de derrotas. No duelo do Peixe contra o Tubarão, Cicinho e depois Leandro Damião perderam duas chances logo de cara. Na cara do gol ficou Paulinho depois dessa cochilada de Jubal e o chute foi para fora. Tudo mudou na segunda etapa e começou com mais um susto. Paulinho chutou cruzado e a bola raspou a trave de Aranha. Robinho recebeu, limpou e marcou um golaço no ângulo. Santos 1-0. O gol animou até o apagado Leandro Damião, que recebeu de Robinho e tentou um lance acrobático. A bola bateu na trave. Contra-ataque para o Santos. Lucas Lima cruzou e Thiago Ribeiro perdeu um gol incrível. No rebote, Robinho cabeceou e a zaga salvou em cima da linha. Robinho para Thiago Ribeiro e o chute passou perto. O Londrina precisava de um golzinho para conseguir a classificação. E o atacante Joel quase empatou, mas Aranha fez um milagre. O time paranaense teve várias oportunidades, mas Robinho foi quem acertou a trave. Thiago Ribeiro perdeu um gol feito, mas em nova jogada do camisa 7, Hildo não perdoou. Ufa, 2-0 Santos, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Em noite dele, Robinho. Robinho é um dos maiores jogadores da história do Santos e do futebol brasileiro. Então eu acho que ele vai agora num crescente. Fez hoje a segunda partida, foi decisivo e nós estamos muito otimistas com relação a ele. E o Santos não terá muito tempo para descansar, isso porque no domingo já enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais. Aliás, um espaço pequeno entre as partidas, um fato que vem desagradando ao técnico Oswaldo de Oliveira, que aproveitou a oportunidade para criticar o calendário do futebol brasileiro, com times eliminados na Copa do Brasil, se classificando para a Copa Sul-Americana. É um contrassenso, né? Você não se classifica no âmbito nacional e se classifica para jogar uma Sul-Americana. Definitivamente, os campeonatos regionais têm que ser encolhidos, tem que dar mais datas para o Campeonato Brasileiro, sim, né? Porque jogar da maneira que está se jogando é inviável. Nós jogamos hoje e vamos jogar domingo contra o Cruzeiro com 2 dias. Antecipar o jogo de hoje para 7h30, porque senão não ia dar o tempo regulamentar se nós jogássemos às 9h30 ou às 10 horas da noite. O mínimo de 66 horas não ia ser percebido. Por isso antecipar o jogo. Não dá mais, cara. Não adianta, pô. Se eu tivesse um elenco recheado, tudo bem, tirava um time e botava outro. Mas não é assim. Esses caras que jogaram aí hoje, a maioria vai ter que jogar domingo. E é só contra o Cruzeiro. É óbvio que o Oswaldo Oliveira tem razão, né? Lógico. Não é que tem que reduzir campeonato regional, tem que existir mais. Isso tem o menor sentido. Isso só serve para angariar votos para a CBF. Porque aí eles armam dão dinheiro, aquela coisa, para organizar o teórico campeonato regional, que não serve para coisa nenhuma, e aí todo o resto do calendário fica encolhido. Você vê, Robinho, eu acho mico.
Ele custa mais ou menos 750 mil reais por mês para o Santos. Dá uma qualidadinha, mas dá. O futebol brasileiro está tão mal que um jogador que já não tem mercado lá fora, chega aqui e deita e rola, como o Kaká. Mas é jogador que não tem mais mercado, já é laranja chupada lá fora. Ontem tinha 5 mil pessoas no estádio. Ou seja, o cara não vai se pagar. Não vai se pagar. Não é por causa dele que o Santos vai conseguir mais exposição, vai ter um patrocinador pagando, mas não se paga. Já foi, já passou. Não se paga. E 5 mil pessoas no estádio. Então, às vezes, é melhor trabalhar com a garotada, revela um moleque, faz dinheiro. Outra coisa, não vai vender mais. É isso aí. Não vai ter lucro. Então, quer dizer, esse tipo de negócio precisa ser visto. São Paulo está devendo uma fortuna, é claro, mas compra um jogador que custa 1 milhão por mês, como o Kaká. A proposta ainda, o Papa Santos, eu esqueci de falar. Essa história do Douglas, 12 milhões de euros para o Barcelona, se isso for verdade, vai cair presidente do Barcelona de novo, hein? Porque nenhum jogador no futebol brasileiro vale 2 milhões de reais. Nenhum de euros. Nenhum. Se o cara depositar 2 milhões de euros na CBF, é que nem aquela loja de 1,99. Pode escolher qualquer um de qualquer time. 2 milhões de euros, nenhum jogador brasileiro hoje vale 2 milhões de euros. Depositar, você pode levar qualquer um. Por que vai pagar 12? Você acha que se oferecer 2 milhões São Paulo não vende 12? Lógico que vende. Então, para que 12? É estranho. Então, eu vejo assim, claro que o Robinho vai fazer uma pequena diferença num jogo assim. Vai fazer a diferença contra o Cruzeiro domingo? Eu quero pagar para ver. Não adianta ele ser o melhor em campo e o Santos perder. Como o Kaká foi o melhor contra o Goiás e o Goiás ganhou. Então, sabe, tem que ser, o clube tem que ter um pouco mais, além do calendário, tem que vir o tal do fair play financeiro. Você tem dinheiro, você compra. Se não tem dinheiro, não tem volta essa grana, não pode comprar jogador. Bom, acho que o meu Londrina fez um belíssimo papel na Copa do Brasil. Mesmo. Ontem nós levamos 8 ônibus, né? Com os torcedores vindo lá de Londrina, do norte do Paraná, para a Vila Belmiro. E teve possibilidade ontem, né? Jogou amarradinho no primeiro tempo, com a vantagem conquistada lá no Estádio do Café. Complicou o Santos no primeiro tempo, foi para o segundo tempo com a vantagem do empate. E aí, o que pesou muito no meu entendimento foi ter levado um gol logo no início do jogo. Aí o Tencate teve que abrir a equipe, natural, precisava buscar um gol. Teve oportunidades no primeiro e no segundo tempo, mas aí valeu, né, a superioridade do Santos e a classificação foi justa. Mas o Londrina, repito, nas mãos do Tencate, tem feito um belíssimo papel, campeão paranaense, chegou bem na Copa do Brasil e não seria grande surpresa se tivesse saído classificado. E para mim, Flávio, não perdeu a classificação ontem na Vila. Perdeu lá no Estádio do Café quando teve superioridade suficiente para fazer 3-0, acabou trazendo um 2-1 e aí ficou difícil. Tava 0-0 ainda. Pois é. 0-0, criou. Mas só no futebol que tubarão pede para peixe, né? É verdade. Futebol, essa foi boa, Flávio. No outro jogo que completou a terceira fase da Copa do Brasil, Santa Rita empatou com Santa Cruz em 1-1 no estádio do Arruda e, como havia vencido o jogo de ida em Alagoas por 3-2, eliminou a equipe pernambucana. Veja os gols. Fora de casa, o Santa Rita conseguiu uma classificação inédita contra o Santa Cruz. Rafael Silva, logo aos 3 minutos de jogo, deixou o time alagoano mais perto das oitavas. No segundo tempo, a equipe de Pernambuco conseguiu um gol com Betinho, mas a vaga já estava nas mãos do Santa Rita, que venceu a partida de ida por 3-2. Bom, e ontem com a classificação do Santos e do Santa, né, fica então definido do Santa Rita, fica definida aí as 16 equipes que vão compor as oitavas de final. O sorteio acontece na próxima segunda-feira na sede da CBF. O assunto agora é o Grand Prix de vôlei feminino. Num jogo emocionante, as meninas da seleção brasileira venceram de virada os Estados Unidos por 3-2 na etapa que está sendo realizada em Bangkok, na Tailândia. Destaque para a central Thaísa, que para lá de inspirada comandou a vitória, mais uma vez com parciais de 29-31, 22-25, 25-22, 25-19 e 15-10. Resultado também garantiu ao Brasil a classificação antecipada para a fase final, que vai acontecer entre os dias 20 e 24 de agosto no Japão. Amanhã, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães volta à quadra para enfrentar a República Dominicana e no domingo a Tailândia. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns para a cidade de Sorocaba, que foi fundada no dia 15 de agosto de 1654. Faz as contas, Garrafa. Quantos anos está fazendo a cidade de Sorocaba? 15 de agosto de 1654. Alguém apagou aqui a data, mas são 360 anos, porque eu já tinha feito a conta.
360. E um beijo também para o pessoal da cidade de Jaú, seu Antônio Carlos, que ligou aqui, lembrando a gente. Amanhã, Jaú, 161 anos. Parabéns. E vamos falar de todas as cidades do Brasil, ficaremos até amanhã, então deixa para lá. Parabéns para quem faz aniversário hoje ou amanhã. E aproveitando também aqui, Michele, ó, Anderson Batera, Andréia, Gabriel Lozino, todos aqui acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. E mais um recado, dia 30 de agosto, na rua Taquari, 549, lá na Moca, no Centro Esportivo e Educacional da Moca, acontece a primeira mega ação social do aniversário de 458 anos da minha gloriosa Moca, oferecendo mais de 40 atividades gratuitas, serviços de saúde, beleza, esportes e lazer para o público. Tudo gratuito. 30 de agosto, primeira mega ação social de aniversário da Moca. E outra coisa, domingão, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com a melhor cobertura da rodada do Brasileirão. As nossas equipes estarão acompanhando as duas torcidas e trazendo os melhores lances de entrevistas do Choque Rei. Estarão aqui conosco o craque Dario Pereira, o diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes. Então, encontro marcado domingo, 9h30 da noite. Legal, né, Flávio? Legal, muita coisa bacana. Tudo que acontecer no Clássico nós vamos esmiuçar por aqui. Vamos conversar muito sobre o futuro do Corinthians com o Ximenes e falar com o grande Dario Pereira, né? No tempo de, meu Deus, categoria de zagueiros e tal. Imperdível, mesa redonda a partir das 9h30. Dinha e o José Carlos de Promissão e para o Moisés Silva de Belém do Pará, ligadinhos na Gazeta Esportiva. 2 partidas essa noite, mais 5 amanhã, dão sequência à 16ª rodada da Série B. O confronto entre Santa Cruz e Bragantino foi adiado por causa do falecimento do ex-governador Eduardo Campos no acidente aéreo da última quarta-feira. Confira os confrontos. Hoje, às 7h30 da noite, o Atlético Goianiense pega o Paraná. Às 9h, a Ponte Preta enfrenta o Joinville. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Icasa encara o América de Natal. O Santa Cruz tem pela frente o Bragantino. O Luverdense tem compromisso com o Náutico. E no duelo dos líderes, o Vasco recebe o Ceará. Às 9h da noite, tem Boa Esporte e Sampaio Corrêa. Fechando a rodada, o Vila Nova visita o Oeste, em Itápolis. No Brasileirão, os destaques da 15ª rodada ficam para os clássicos do futebol paulista e também no Rio de Janeiro. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30 da noite, o Goiás encara o Internacional. Às 9h, o Corinthians tem encontro com o Bahia. Domingo, às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Santos. O Grêmio tem pela frente a equipe do Criciúma. O Vitória faz o confronto com a Chapecoense. O Coritiba tem compromisso com o Flamengo. E no Clássico Paulista, o Palmeiras pega o São Paulo. Às 6h30 da noite tem Figueirense e Atlético Mineiro. O Sport Recife mede forças com o Atlético Paranaense. Fechando a rodada, o Botafogo joga contra o Fluminense. O líder Cruzeiro fala. Vai ter jogo no estádio Mané Garrincha. Nossa, um elefante de vez em quando é usado, né? Um monte de elefante branco aí. De vez em quando eles usam o estádio lá, mas tá duro, viu? Tem um amigo que tá fazendo uma pesquisa para a USP sobre o uso dos estádios pós-Copa e alguns ele não conseguiu até agora porque não tem jogo. Marcaram um jogo lá em Manaus, ele tá feliz da vida. Acho que vai ser Vasco e Oeste de Itápolis. Picos totais, elefantes brancos. Aliás, como a gente já tinha falado e sabia que ia acontecer. Pois é. O líder Cruzeiro será o adversário do Santos nesta rodada do Brasileirão. O grande desafio da defesa da Raposa é segurar o atacante Robinho. Veja como a equipe está se preparando para tentar manter a vantagem na liderança. Liderando o Campeonato Brasileiro desde as primeiras rodadas, o Cruzeiro enfrenta o Santos nesse domingo às 4h da tarde no estádio do Mineirão. 10 pontos separam os dois clubes na tabela da competição, uma diferença considerável. Mas desde 2008, o Alvinegro da Vila Belmiro não perde para a Raposa jogando no Mineirão. Só que dessa vez, o lateral Mike sabe bem o que tem de ser feito. Vamos fazer como estamos acostumados a fazer no Mineirão, ir para cima para tentar fazer um bom jogo e, se for possível, sair com a vitória. O grande desafio da vez para os comandados de Marcelo Oliveira é parar o atacante Robinho, que deve fazer o terceiro jogo dele pelo Peixe desde que retornou ao Brasil. Todos nós sabemos que Robinho é excelente jogador, mas não tem marcação individual. Acho que vamos marcar ele como os outros também, então é tomar muito cuidado.
De volta ao time titular, mesmo depois de tomar essa pancada no último treinamento, o atacante William também confia na defesa do Cruzeiro. Nosso time tem muita qualidade, jogadores também de experiência, principalmente ali no setor defensivo. A outra mudança no time celeste é a volta do volante Henrique, após cumprir suspensão diante do Criciúma na última rodada. Bom, nas duas últimas rodadas, o Cruzeiro permitiu que os adversários encostassem ou diminuíssem a vantagem que chegou a 5, 6 pontos, do primeiro para o segundo colocado. A diferença hoje é de 3 pontos, é um jogo interessante do final de semana. O Cruzeiro volta a jogar em casa e toda vez... Para o segundo, 2, né? Para o segundo 2. 2 pontinhos. Segundo 2 pontos. Então, ou seja, o campeonato deu uma aquecida aí, o G4 a rapaziada, tá todo mundo ali muito embolado. Então, a gente fica na expectativa, e toda vez que o Cruzeiro vai a campo, a expectativa é de um bom futebol. Tem sido assim, pelo menos, porque o Cruzeiro tem uma proposta de jogo, algo que a gente não tem visto nas outras equipes, uma proposta de vencer as partidas. Volta e meia vence, mas às vezes acaba tendo tropeços, como teve nas rodadas anteriores. O Cruzeiro, obviamente, é favorito contra o Santos, mas é um jogo interessante. O Santos vem motivado aí até pelo Robinho, eu concordo com o Flávio. No aspecto negócio para o Santos foi um grande mico. Tecnicamente, ele pode fazer a diferença, tamanho a fragilidade do nível em que se encontra o futebol brasileiro. O Inter joga amanhã, sábado. Se ganhar, assume a liderança. E mete o Cruzeiro pressionado no domingo, que pode até ser legal para o Santos, dependendo de como o Corinthians joga amanhã e pode encostar também em 3 pontos. Ele não assume a liderança, não passa o Cruzeiro. O Inter passa. Mas o Inter passa, né? Mas de qualquer forma, se equipara o número de pontos, já pressiona e valoriza mais o jogo do Cruzeiro e Santos. Você vê, esse Mike que falou aí, é um garoto bom, né? Ele aproveitou para entrar no time por causa da condição do Ceará, que é um jogador importante, que atua na Europa e tal. Então o Cruzeiro está bem, sabe? Ele tem um grupo legal, um grupo mais homogêneo. Vai ser um jogo interessante esse. Muito bem, hora de falar do Corinthians, que vai reencontrar a Fiel na Arena em Itaquera amanhã contra o Bahia às 9 horas da noite. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do Timão. Olha só, Michele, treino fechado para valer, tem até uma fita aqui separando a imprensa lá do portão de entrada dos jornalistas no CT do Parque Ecológico do Tietê. É mistério do professor Mano Menezes para o jogo de amanhã, Corinthians e Bahia, Campeonato Brasileiro, 9 da noite, na Arena em Itaquera. No coletivo de ontem, o Mano promoveu a volta do lateral direito Fagner, ele que cumpriu a suspensão automática, e manteve o Petrus como titular no meio de campo. Só no final da atividade, na segunda parte dessa atividade, o Renato Augusto entrou no lugar do Petrus na equipe titular. O Petrus, que será julgado por suposta agressão ao árbitro na próxima segunda-feira. Provável Corinthians para enfrentar o tricolor baiano, Cássio no gol, Fagner, Gil, Kleber e Fábio Santos, o Ralf, o Elias, o Petrus, o Jadson, na frente Romero e Guerreiro. E que é a prova de que o treino está fechado para valer? Amigão, posso usar o banheiro? Posso ir ao banheiro então? Infelizmente não. Também não, né? Vai ter que ser no matinho. E quando fomos autorizados a gravar imagens, era tarde demais. O que se viu? Um repórter aliviado e grato à natureza e um descontraído rachão. O Corinthians é favorito e eu acho que tem que utilizar o Petrus, sim, e brigar para que ele consiga uma pena pequena lá no Rio de Janeiro. Se ele fosse jogador do Fluminense, não aconteceria nada e o Klaus ainda corria risco de suspensão. Mas como ele é um jogador de um time que não tem acerto lá com o STJD, então fica mais difícil. Mas de qualquer maneira tem que usar o jogador e brigar por ele, porque efetivamente talvez tenha pisado na bola, mas é um jogador fundamental para o Corinthians, jogador com o maior número de desarmes, tem feito um belo trabalho no clube e vai fazer a diferença. Não acho que o Renato Augusto vai conseguir fazer aquilo que o Petrus fazia, não. A questão é saber se emocionalmente, se emocionalmente o Petrus não vai sentir, né, a pressão do julgamento que acontece na próxima semana. Ele é uma boa cabeça, é um cara centrado, acredito que ele não deixe cair o nível do seu futebol nos 2 próximos jogos do Corinthians em casa, contra Bahia e Goiás, são jogos, Flávio, determinantes para aquilo que o Corinthians pretende dentro do campeonato, né? O Corinthians que tem buscado pontos importantes até fora de casa e tem jogado muito com o regulamento embaixo do braço, então Bahia e Goiás, as 2 próximas partidas do Corinthians, o Timão tem que somar 6 pontos, pelo menos esse é o objetivo e a meta para se pensar em título, para se pensar em algo maior do que vaga para a Libertadores.
Voltamos a falar do São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Palmeiras domingo no Pacaembu. O Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. São apenas 7 pontos em relação ao líder Cruzeiro. Mas se engana quem pensa que as coisas andam tranquilas no São Paulo. Antes do treinamento começar, todo o elenco se reuniu por 20 minutos nos vestiários do centro de treinamento com o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, que cobrou uma melhora, uma maior dedicação de todos os jogadores, principalmente após a derrota para o Bragantino em pleno estádio do Morumbi, que custou a eliminação na Copa do Brasil. Importante é o apoio da diretoria para os jogadores, realmente, porque depois de uma eliminação nossa dura como foi quarta-feira, esse apoio é fundamental. Então, foi palavras de incentivo, como sempre. É claro que a gente tem que mostrar isso dentro do campo também, né? Não adianta nada a gente receber o apoio e não fazer o que tem que fazer dentro do campo. O tricolor terá ainda um clássico contra o Palmeiras, que não vence há 8 rodadas no Campeonato Brasileiro. O clássico ele é importante em qualquer época, não importa o momento de ninguém. Ganhar sempre um clássico é importante. E um susto. O lateral Álvaro Pereira sentiu o joelho esquerdo e preocupou a comissão técnica. Mas depois de alguns minutinhos, lá estava ele de volta. O Álvaro não preocupa nunca, né? O Álvaro, se deixar, ele joga do jeito que está, ele joga. Quando ele caiu ali, por isso que eu dei seguimento ao treinamento, que eu sei que a pancada foi dura, porque é uma coisa natural, mas aquele ali não sente... A dor nele é menor que todos. Em meio a este momento de turbulência, talvez um pouquinho de má sorte, o presidente Carlos Miguel Aidar se mostrou decepcionado e citou falta de malícia dos jogadores. Está faltando um pouco de malícia dentro do campo para segurar uma bola quando o time desconcertou-se, né? Não dá para tomar de 3 do Bragantino. Você tem que aceitar, que você acabar a paciência. O time joga o que jogou quarta-feira, você quer que fale o quê? Entendeu? Tem coisas que você tem que aceitar, você não pode simplesmente ficar bravo, que você, por exemplo, faz uma crítica. Eu não posso ficar bravo com a sua crítica do jeito que nós jogamos. Você merece o que a gente merecia. A gente não merecia outra coisa, senão ser criticado, pô. Aidar garantiu o técnico no comando da equipe, mas isso não ilude mais o treinador. A gente está oscilando demais, no domingo a gente estava super feliz, Dia dos Pais, ganhamos de 3-1 e na quarta aquele desastre, né? A gente está oscilando demais, né? Nosso time realmente, nesse sentido, não está dando a resposta que tem que dar. Mesmo mudando alguns jogadores, mas é muito pouco, né? Então a gente sabe que futebol a gente tem que ganhar. Eu não me iludo com nada, não. Do lado palmeirense, diretoria, treinador e elenco sabem que a pressão vinda das arquibancadas não será pequena no Choque Rei. Apesar disso, Ricardo Gareca se mostra confiante na recuperação do Verdão. Veja com o Garrafa. Para a surpresa de muitos, o técnico Ricardo Gareca não concedeu a tradicional entrevista coletiva após a derrota contra o Galo no último domingo em BH. E hoje foi dia dele explicar essa falta. Eu pido desculpa, você não está acostumbrado você está acostumbrado a que depois de cada jogo los treinadores falen. Eu não estou acostumbrado a isso. Voy a tratar de falar siempre después de los jogos, mas alguna vez puedo não falar. Com a derrota para o Galo Mineiro, o Palmeiras está apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas o técnico do Verdão acredita na recuperação da equipe. Eu penso lo mejor. Pienso lo mejor. Ahora, la posición de Palmeiras en la tabla no es la mejor. Pero falta mucho todavía. Acá... Você, um time gana 4 o 5 jogos e su panorama cambia totalmente. Entonces, pero para eso hay que lograrlo. Entonces, por el momento no lo hemos logrado, mas tengo fe de que el time puede lograrlo. Para se recuperar no Brasileirão, o Palmeiras precisa quebrar a série de 8 jogos sem nenhuma vitória na competição. E a chance de se reabilitar é já no próximo domingo, no clássico contra o São Paulo, no Pacaembu. E para essa partida, o time deve sofrer alterações. Valdívia, Marcelo Oliveira e Mouchi devem ficar com as vagas de Wesley, Felipe Menezes e Leandro. Certo, Gareca? Vou a confirmar o time el domingo. Cristaldo tem possibilidades de jogar del inicio
Eu não penso em início em Cristaldo, pero eu penso que tem possibilidade de jogar durante o jogo da partida, não? Valdivia necessita jogar, porque ele viene muito atrasado. Lo más probable es que no termine los 90 minutos. Es lo más probable que no termine los 90 minutos. Entonces, bueno, ahí se verá um reemplazo, ¿no? Se a escalação do time é um mistério, a certeza é que no treinamento de amanhã, os jogadores terão que encarar o protesto da torcida, que promete comparecer na academia para cobrar elenco, comissão técnica e diretoria pelo péssimo momento do time nessa temporada. He pedido disculpas a la torcida, no sé qué reacción de la torcida puede ter mañana, mas, bueno, o sea, yo no opino de la torcida, pueden opinar libremente, pueden criticar, estoy en contra de la violencia, siempre me voy a manifestar en contra de la violencia, mas si tienen que reclamar algo, me parece que están en su derecho, não tem problema em que reclamem. Bom, eu entendo o seguinte, né? No palpite, na própria enquete, eu entendia e apostei aí no empate, mas dou um favoritismo ao São Paulo. O São Paulo, apesar de estar oscilando dentro do Campeonato Brasileiro, tem uma equipe montada, diferentemente do que está acontecendo no Palmeiras, né? O Valdívia retorna agora para o Palmeiras e começa como titular, acho que de uma forma acertada. O Gareca tem que colocar o Valdívia em campo, já que está à disposição, se aguentar 30, 40, 50 minutos, que o Valdívia joga o tempo que aguentar, pode dar uma qualidade melhor à equipe. E o Cristaldo chegou agora, vai ser aproveitado, mas fica no banco de reservas. Então, diferentemente do São Paulo, o Palmeiras, apesar de jogar em casa, com a maioridade da torcida, né, porque o jogo acontece no Pacaembu e não no Morumbi, o São Paulo ele tem um ligeiro favoritismo, sim. Agora, sobre essa manifestação, esse protesto que vai acontecer, eu acho extremamente saudável e válido. Esse sim vai ser no local de trabalho dos jogadores, lá na porta, desde que não tenha violência, acho que a torcida tem o direito dela. E pelo que a gente sentiu lá, o protesto vai ser mais direcionado à diretoria, né, à diretoria, à presidência, ao próprio Bonoro, do que a jogadores e o Gareca. A torcida está dando um voto de confiança para o time. E aventou-se a possibilidade, inclusive, algo que eu não acredito que aconteça, e também acho que a boleirada não tem que fugir, é de que o Palmeiras poderia mudar o local de treinamento amanhã para fugir do protesto. Isso foi comentado, o Gareca não confirmou, houve uma reunião no centro do gramado, vamos aguardar, mas esse protesto vai acontecer e espero que seja pacífico amanhã, Flávio. Bom, eu acho o Valdívia é o ganso do Palmeiras. É um mico. Você não pode contar com ele. Não pode contar com o Gareca, com o Valdívia. Não pode contar. É o tipo de vai jogar um jogo, outro, vai sumir, dar toquinho na bola. Não é jogador de grupo, não é jogador que se possa contar. Mas, como disse o Garrafa, tá lá, tem que colocar para jogar. Eu sei lá. Vamos ver. Qualquer coisa pode acontecer nesse jogo, mas o 0-0 é a tendência. Muito bem, fim da enquete que estava no ar no site gazetesportiva.net. Qual vai ser o resultado do clássico entre Palmeiras e São Paulo? Vai dar Palmeiras, 44% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingo às 9h30 da noite tem o Mesa Redonda e a gente se encontra segunda-feira ao meio-dia no Super Esporte. Até lá, tchau. Bom final de semana e o convite foi feito. Domingo, 9h30 da noite tem Mesa Redonda aqui na Gazeta. Tchau. Tchau, até domingo no Mesa, imperdível.